Derinho de Prosa está começando agora e nós vamos entrevistar o humorista pessoense Márcio Tadeu, que ele mesmo vai se apresentar, dizer quem é Márcio Tadeu. Só sei que você nasceu na Cândida Vargas, né? Isso. Pois é. Quem é Márcio Tadeu? Márcio Tadeu é um jovem de 50 anos, né? Alegre, feliz com a vida, com esse talento e com esse dom que Deus me doou. Ao longo do nosso bate-papo aqui, eu vou dizer e explicar por que hoje me sinto alegre, né? Mas um cidadão pessoense, paraibano, como você bem colocou aí. Algumas pessoas até acham que eu sou irmão do Cristóvão Tadeu, mas a coincidência é só no Tadeu e no humor, né? Porque somos colegas no palco. Alguns me confundem às vezes com o Marcelo Piancó, mas eu sempre explico. O Marcelo, ele é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais forte e fala sempre afirmando assim. E é, né? E você? Eu sou Márcio Tadeu. Aí uma coisa interessante também é que as pessoas às vezes confundem, me chamam de Marcos Tadeu, Jorge Tadeu. Eu acho muito interessante isso. Nunca lhe chamaram de Cristóvão Tadeu, não? Não, já. Uma vez eu estava chegando num evento para fazer um cerimonial e a pessoa que estava à frente, coordenando o evento, disse, acaba de chegar ao recinto o humorista Cristóvão Tadeu. Aí eu olhei para trás, disse, será que chamaram Cristóvão também? Olhei para trás, não, mas aí o rapaz correu e falou, não, é Márcio Tadeu. Aí eu, desculpa, perdão, Márcio Tadeu. Mas eu gosto, eu não acho ruim não esses comparativos, Não são é? pessoas boas. Você nasceu, além de ter nascido na Cândida Vargas, qual é a sua relação com João Pessoa? Conte um pouco da sua infância em João Pessoa e o que João Pessoa significa na sua vida. Então, João Pessoa, eu sou um eterno apaixonado por João Pessoa, pela Paraíba. E é muito interessante, Wellington. Eu antes de continuar, vou abrir um adendo aqui, você me cutuque, porque eu sou Tranquilo. prolixo, eu gosto de falar, viu? Tranquilo. A minha mãe coisou com o papai em Pernambuco. Foi, né? Era pra eu Você foi nascer lá. gerado lá. Eu era para ter nascido em Pernambuco. Só que quando mamãe coisou com o papai, descobriu que o papai já era casado. E aí isso gerou um problema, porque ele não queria que ela me tivesse, né? E aí falou, se ela levasse aquela gravidez à frente, ele ia dar um jeito de entrar na maternidade, me roubar de lá e dar para qualquer pessoa. Foi Imagina, hoje a gente já vê isso, imagina naquela época. Naquela Aí minha época. mãe foge de Pernambuco para cá. E aí eu nasço aqui, Nasceu um aqui. dia depois, em João Pessoa, na Paraíba. Na época ainda não existia Xuxa. Mamãe, como mãe solteira e grávida, ninguém dava emprego, a família e tal. Então mamãe teve que me botar num abrigo, né? Eu passei um período no orfanato. E ali eu tive uns 7 a 8 anos da minha vida que não foram muito legais. Eu sempre falo isso em algumas entrevistas, as pessoas sabem disso. Nesse período em que eu tive frequentando esse orfanato, eu fui violentado sexualmente. Foi mesmo. Por aqueles que eram para... Não só eu. Antes da gente entrar nisso aí, me permita um parênteses, depois a gente Tranquilo. retoma isso aí. Você conheceu o seu pai? Não. Não? Não conheci, não sei se ele é vivo A gente ainda. vai voltar ao tema do orfanato. Beleza, eu não sei se ele é vivo ainda. Mas assim, foi uma coisa, graças a Deus, que eu já superei. Na época não, depois que eu comecei a crescer e a ter uma certa compreensão das coisas, o meu desejo era buscar conhecê-lo e, por incrível que pareça, olha o pensamento da criança naquela época, era conhecê-lo só com um objetivo, matá-lo. Porque eu sabia que eu tinha passado tudo aquilo. Você chegou a pensar um dia de quero conhecer meu pai para matá-lo? Isso, pensei. Porque Até assim, que idade você alimentou essa ideia? eu acho que eu alimentei essa ideia até os 14 anos. Foi? E desistiu quando? Aos 15 anos, quando eu tive a oportunidade de ser convidado para ir para um retiro espiritual da igreja presbiteriana, e lá eu digo que eu tive um encontro pessoal comigo mesmo, com a história que eu estava começando a ser construído na minha vida, e ali tudo mudou. A partir daquele momento, um novo horizonte se abriu para mim. Então eu consegui perdoar meu pai, né, a partir dali. Perdoaria hoje se ele chegasse aqui agora. Ah, sim, sim. Não, eu já perdoei lá naquela época ali. E hoje eu entendo que a minha trajetória de vida foi um grande alicerce para o homem que eu sou hoje, para a pessoa que eu sou hoje, para esse ator e humorista que Deus me transformou. Eu falo que o talento e o dom não é meu, eu só administro. Ele dá e tira a hora que ele quiser. E a sua vida no orfanato, você foi violentado sexualmente? Como é que foi essa história? Conte aí. Então, as pessoas não sabem, porque às vezes as instituições elas passam uma realidade que às vezes nem sempre é a real, né? Então, assim, naquela época, pessoas não muito bem intencionadas que estavam ali para cuidar e proteger das crianças. Dirigiu o orfanato?
Não, eram funcionários. Eram porque na funcionários. época, eu me lembro muito bem, o orfanato ele era dirigido por irmãs. Me lembro, Freiras. Freiras, exatamente. Eu me lembro até de algumas, a irmã Genoveva, a irmã Eduarda. Eu tenho ainda, assim, na minha lembrança, algumas, professora Norma, que inclusive eu tenho até fotos ainda dessa época, né, quando eu já estava saindo do período do orfanato. Então, não só eu, mas muitas outras. Às vezes as pessoas falam assim, pô, você não tem nenhum problema de falar isso. Não, porque foi um problema que eu já superei. E eu já ouvi em palestras motivacionais que eu tive a oportunidade de dar, de pessoas que também se libertaram de uma culpa que carregavam de terem sido estrupadas por tio, por pai, a partir do momento que me ouviram falar de algo que eu fui liberto. Então, assim, é muito importante, porque serve como testemunho. Isso aí não... Mas só para detalhar, esse episódio aconteceu dentro da instituição. Quando aconteceu, qual foi sua atitude? E como é que numa instituição dirigida por freira acontece uma coisa dessa? Então, vou te falar... É o que deve estar todo mundo perguntando. Wellington, todo mundo sempre fala quando escuta relato de alguma coisa, se fosse eu faria isso, eu faria aquilo. Peça para nunca você passar, porque você nunca sabe qual vai ser a tua reação. Olha, você está num lugar trancado, com pessoas com um porte físico maior que o teu, com força, com poder verbal de Inclusive para lhe desmentir. Exatamente. Então, Isso é o que assim, acontece muito, e as ameaças, porque hoje o grande problema da falta da denúncia é o medo. É o medo do que vai acontecer após denúncia. Quantas vezes a gente não escuta no caso da agressão feminina, que a mulher vai quantas vezes na delegacia, dá parte e fica por isso mesmo, aí que depois que morre, mas depois que morreu acabou, filho. Acabou, é. Ou você resolve antes, ou depois já não tem mais Aí como você resolver. silenciou, você não... Então, não só eu, mas como muitos outros, porque assim, a gente ficava sempre, quando chegava a noite, todo mundo ficava naquela expectativa de quem seria a bola da vez. Tinha isso, rapaz. Tinha isso. Um Infelizmente, negócio, tinha. Sempre a mesma pessoa. Sempre a mesma pessoa. E ninguém nunca sempre denunciou. o mesmo pedófilo, eu falo Ninguém assim. nunca denunciou. Não, porque assim, é aquela coisa, como eu volto a falar, o medo, né, da ameaça, de você estar num lugar que você está ali todo dia, você não sai, então, para onde você iria? E na noite seguinte, o que poderia acontecer caso você abrisse a boca? E você ficou até que ano, até que idade nessa instituição e saiu como e por quê? Então, como eu falei, eu gosto muito de explicar isso. Minha mãe não me abandonou lá. Minha mãe me colocou lá para poder ir trabalhar, conquistar um local para depois ir lá e me resgatar, né? Como de fato aconteceu. Então a gente ficou, até os 7, 8 anos a gente estava saindo de vez da instituição, graças a Deus. Eu sempre falo, filho único? Sou filho único. Eu falo sempre de 2 grandes momentos na minha vida. O que ela foi me deixar e o que ela foi me buscar. Foram 2 emoções distintas. E quando você disse à sua mãe que estava sendo violentado, o que foi que ela disse? Não, interessante. Isso eu falei bem depois e falo hoje abertamente. Mas na época eu não tinha essa coragem ou essa abertura, né? Até porque a realidade nesse período era totalmente diferente da realidade de hoje. Isso aconteceu em João Pessoa. Em João Pessoa. Foi, e eu vou lhe perguntar uma coisa que você vai responder no próximo bloco. Você chegou a ver depois a pessoa que lhe abusou sexualmente? Daqui a pouco você responde. O Dedinho de Prosa volta já já.